Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar mais uma vez com vocês para uma live sobre saúde no contexto da Covid-19, aqui no Centro de Memória da Eletricidade. Hoje a gente vai conversar com a nutricionista Emira Avanzi sobre um tema muito importante, que é a relação entre a nutrição, a imunidade e o bem-estar, né? Um tema, especialmente nesse momento da pandemia, que vem sendo muito abordado, a questão da imunidade, como diferentes alimentos podem ou não prevenir, inclusive, algumas informações que circulam na internet dizem que alguns alimentos podem prevenir, outros colocam questões em relação a como que as pessoas devem se alimentar melhor para ter um sistema imunológico mais reforçado. Enfim, então a gente vai bater um bate-papo com a Emira. A dinâmica é a mesma. Vocês estão convidados sempre que quiserem a fazer perguntas e eu vou passá-las para a Emira. Mas antes de tudo, né, gostaria de agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite para essa conversa. É um prazer tê-la aqui para esclarecer e conversar sobre esse momento, sobre a nutrição e a importância dela no momento que a gente está vivendo e também para a nossa própria vida, né, para a qualidade de vida e o bem-estar. Mas eu também gostaria de saber que você falasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, da sua experiência profissional. E boa noite, muito obrigado. Boa noite. E eu também quero agradecer a todos pela presença, pelo convite. É um tema muito legal, muito discutido, e eu acho que vai ser uma conversa muito boa. A minha trajetória, Igor, eu me formei em 99 na PUC Campinas, né? E logo depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar, primeiramente em refeição industrial, na Gessilever em Campinas, e como estava próximo ali de São Paulo, e eu morava no interior, então aproveitei já para começar a fazer as especializações, porque o curso de nutrição naquela época, ele não saía com conteúdo específico, era mais uma nutrição mais global e geral. Então, eu fui fazendo nutrição em clínica, nutrição em esporte, depois eu tive o convite para trabalhar numa franquia de estética, fiz a especialização em nutrição e estética, aí eu vim trabalhar no hospital, que eu passei num concurso público, que foi muito legal, uma experiência bem diferente, porque eu trabalhava num setor que só tinha pacientes excepcionais, acamados, que eram moradores daquele hospital, então a gente tinha bastante atividades fora do contexto de tudo que a gente aprendeu e viu na faculdade, né? Depois, e agora atualmente, eu só atuo em clínica mesmo. São 6 cidades que eu atendo, cada cidade um grupo diferente, cada cidade, né, um cuidado diferente. Isso faz com que a gente esteja sempre se atualizando, sempre procurando saber as novidades, né? Mas é gostoso porque não cai na monotonia, não cai na rotina, e a gente consegue englobar aí todas as áreas da nutrição. E como é uma área que eu gosto muito, né, então eu não consegui trabalhar com uma área só, eu precisei misturar um pouquinho de cada coisa. Como você disse, a nutrição tem, ao longo do tempo, foi se especializando, né? Tem várias especialidades e, enfim. Mas eu queria que você falasse também, se você quiser falar das especialidades, para quem, enfim, pode se interessar, né? Você falou um pouco, mas queria também que você falasse sobre o quanto que a pandemia impactou na sua rotina profissional. Isso. Hoje eu atuo com as especialidades que eu fiz, o esporte, estética, funcional, que eu não falei, clínica. Então tem de tudo, tem gestante, tem criança, tem idoso, tem atleta, tem um clube de handebol aqui de Mogi, que eu presto assistência técnica para as meninas, que é super legal. E com essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, na verdade, a gente teve que acabar aprendendo muita coisa, né? Inclusive, essa parte tecnológica eu nunca manjei muito. E aí eu me vi obrigada a estar tendo que fazer os atendimentos online, porque eu tenho alguns pacientes que não tinha como
eu deixar de prestar atenção aos pacientes diabéticos, as gestantes, os pacientes que usam sonda nasogástrica e tudo mais. E no começo, até o atendimento domiciliar estava muito mais cauteloso e a gente estava evitando, né? Então, a gente teve que aprender. Comecei a fazer atendimentos online, depois a gente foi se especializando, o conselho liberou para estar fazendo o atendimento clínico-nutricional dentro de todas as exigências e tudo mais. E fomos. Agora, com as flexibilizações, né, que o governo concedeu, as clínicas já estão voltando a funcionar e já estou voltando para o atendimento na clínica mesmo, devagar e com as cautelas que acho que a gente vai ter que manter por um tempinho aí, né? Não, a gente vai ter que... acho que todos os campos profissionais e a gente pessoalmente teve que reaprender, né, como lidar com esse momento, né, enfim, com as novas tecnologias. E no caso e é interessante que a pandemia ela trouxe para, né, e como outros momentos também de crise sanitária, traz assim para o centro um conjunto de conhecimentos ou mais informações sobre diversas áreas do campo da saúde, né, desse complexo e diverso campo da saúde, e que tem suas várias áreas, sub-áreas, especialidades, etc. Muitas vezes esse conhecimento circula, essas informações circulam de forma muito excessiva, né, sem uma profundidade, descontextualizadas, né, e esse é um caso da nutrição, né, os conhecimentos sobre nutrição e alimentação e etc., também tem um conjunto muito grande de informações. Uma das coisas centrais é a questão da imunidade, né, e como os alimentos podem contribuir ou para prevenir como apareceu, né, em alguns momentos, ou para prevenir o contágio do novo coronavírus, né? Mas, de fato, quais são as principais ações para melhorar o sistema imunológico no contexto da pandemia e quais alimentos contribuem para a manutenção e para o aumento da imunidade? Isso é verdade, Igor, desculpa. Eu falo que nutrição todo mundo sabe um pouquinho, né? Então, porque é um campo muito extenso, né? E é um campo que é legal todo mundo ter informações e saber, mas principalmente as informações corretas. Eu acho que o que mais apareceu no campo da nutrição, que a gente mais foi questionado e que a gente mais atuou junto dos pacientes ou junto dos grupos, por exemplo, é essa questão da imunidade. Uma coisa que a gente só precisa tentar entender é que não existe um alimento que possa evitar o contágio, né, do coronavírus, e você estar com a imunidade fortalecida e adequada também não vai prevenir que você, de repente, se contagie ou que pegue a doença, né? A gente tem que se prevenir com todas as normas que já estão aí mais do que divulgadas. O importante é que, se você tiver uma boa imunidade, né, o teu corpo ele tem uma boa defesa para conseguir brigar com esse vírus que vai entrar. E, de repente, a gente consegue passar por essa doença, né, se a pessoa adquirir, de uma maneira mais amena e com menos efeitos colaterais. Então, acho que por isso que todo mundo buscou estar melhor, tipo, vai que eu pego esse coronavírus, eu quero estar com o meu corpo preparado para, de repente, eu não ter tantas complicações igual a gente viu por aí. E uma coisa também que é importante ressaltar é que saiu muito na mídia, né? Então, consome isso, consome aquilo, consome gengibre, consome própolis, consome inhame, consome laranja, vitamina C. Só que a gente tem que entender que a gente não consegue melhorar a imunidade de um corpo apenas consumindo um alimento, né? Senão as pessoas saíam por aí comendo caixas de laranja, né? Tomando litros e litros de própolis. Não é por aí. A gente consegue melhorar a imunidade de um organismo geral. Lógico que existem disparidades, né? De técnico individual, você vai investigar a necessidade específica daquele paciente, através de um exame laboratorial, através de um exame clínico,
clínico e vai partir para um plano de ação mais específico para ele. Mas eu falo que, no geral, a gente tem que combinar algumas ações e todas essas ações juntas, elas vão tentar melhorar e adequar o sistema imune. Eu falo que 6 ações são principais que a gente precisa incluir na rotina, incluir na qualidade de vida, de uma maneira que se adapte a cada um, a cada rotina de cada um, para conseguir esse objetivo de melhorar o sistema imune. A primeira delas, né, a primeira ação, é a que mais envolve a nutrição, que é, antes de mais nada, antes de pensar em incluir qualquer alimento que possa ajudar na imunidade, você ter uma base alimentar saudável. Você ter uma alimentação equilibrada e você ter uma alimentação saudável, seria a primeira ação. A segunda ação, que às vezes algumas pessoas têm muita dificuldade, pode parecer besteira, mas não é ter uma boa hidratação. Hoje em dia tem muita gente que tem dificuldade de tomar água. E o nosso corpo precisa aí de, no mínimo, 2 litros de água para ter um funcionamento certo, um funcionamento correto, uma hidratação e uma boa oxigenação, né? E quando eu falo hidratação, é água, não é um suco, muito menos um refrigerante. Tá certo, ela não tem gosto, no frio é difícil, mas eu falo, gente, tem que tomar, nem que for forçado, a gente tem que dar um jeito de liquidar esses 2 litros no dia, né? Uma terceira ação que é importante e muito difícil é a gente tentar melhorar a qualidade de sono e tentar controlar o estresse e a ansiedade do dia. Essa é complicada, mas por que esse aspecto é importante ser trabalhado também para a gente pensando aí em melhorar a imunidade do organismo? Durante uma situação de estresse, ansiedade, ou quando a pessoa não tem uma boa qualidade de sono, ela produz muito um hormônio que chama cortisol. E esse hormônio, ele acaba deprimindo e colocando em déficit o sistema imune do corpo. Então, não adianta eu tentar fazer várias coisas boas e eu estar num pico de estresse e ter uma má qualidade de sono, com uma alta produção de cortisol, que está pondo tudo a perder, certo? Então, é uma outra ação importante que a gente precisa controlar. Uma outra ação importante é a atividade física, né, que já deve ter sido falado e é falado sempre, dentro das limitações de cada um, né? Não precisa ser uma atividade física exagerada, você pode ter uma rotina aí de umas 3 vezes na semana, né? Ou na sua casa, no quintal, nas cidades que já estão com um pouquinho de flexibilização, então fora da cidade. Quem não consegue caminhar, quem consegue fazer só um alongamento, quem consegue fazer só uma bicicleta, mas tem que ser no mínimo 3 dias da semana, que é o mínimo que o corpo precisa para conseguir liberar o hormônio que é principalmente a endorfina, que é um atuante importante tanto para a liberação da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, que melhora a ansiedade, e trabalhar aí com a melhora do sistema imune. Então, 30 minutinhos, 3 vezes por semana, é uma coisa bem legal. E um outro fator que pode parecer muito estranho, mas é muito fundamental para a gente garantir esse aumento do sistema imune ou da imunidade do corpo, é permitir com que a pessoa, ou fazer com que a pessoa tenha um hábito intestinal saudável, um hábito intestinal regular. A gente esquece que o intestino é a nossa barreira, certo? É lá que é determinado o que vai ser absorvido, é lá que vai ser determinado o que vai ser excretado. Não adianta eu ter uma alimentação perfeita e eu não conseguir ter uma boa absorção disso, né? E às vezes é um fator que todo mundo descuida e muita gente não lembra. Pode ser que só com a melhora da alimentação, só de mudar a qualidade alimentar e passar a ter uma alimentação mais saudável, essa qualidade do trânsito intestinal melhore, né? Se não, tem várias outras açõezinhas que a gente pode fazer, mas é um cuidado que a pessoa tem que ter, né? E perceber se o intestino dela tá legal, né? E, por último, a gente fala que seria a inclusão da imunonutrição. Depois que eu tenho uma base montada, depois que eu tenho uma alimentação saudável, um exercício físico, um controle do estresse, uma boa hidratação, por exemplo,
Aí eu posso incluir essa imunonutrição, que seria a adição de nutrientes, de alimentos no dia a dia, que possuem uma quantidade maior de nutrientes, e esses nutrientes são responsáveis ou para aumentar a produção das células de defesa, ou para melhorar a maturação dessas células de defesa, entendeu? E aí eles vão fazer efeito, senão não adianta só, de repente, eu incluir esses alimentos se eu não tenho essa base. De tudo isso que eu te falei, eu acho que o mais importante é tentar definir um pouquinho e mostrar que não é difícil quando a gente fala em ter uma alimentação saudável, né? Ou ter uma alimentação adequada, que corresponde às necessidades nutricionais de cada um. Por quê? Pensando no fator imunidade, pensando em melhorar a imunidade do corpo, quando eu falo eu quero me alimentar melhor de uma maneira mais saudável, eu tenho que primeiro diminuir o consumo ou a frequência ou diminuir a quantidade dos alimentos que vão atrapalhar a minha imunidade ou que vão piorar a minha imunidade, que são os alimentos ricos em açúcares, são os alimentos ricos em gorduras, principalmente gorduras saturadas, os embutidos, aqueles alimentos processados, ultraprocessados, os alimentos ricos em sódio. Como são todos alimentos muito inflamatórios, quando presente na rotina, no dia a dia da pessoa, ele não vai deixar esse sistema imune melhorar. Então, a gente tem que diminuir o consumo, a frequência e a quantidade desses alimentos. E aí sim, entrar com um conjunto de alimentos saudáveis. Esse conjunto de alimentos saudáveis, o que muita gente pensa é que eu preciso comer quantidade para estar fortalecido, que eu preciso me alimentar com volume para estar forte, com o sistema imune. E não é isso, certo? A gente precisa ter uma qualidade, a gente precisa ter um equilíbrio de nutrientes que supram a necessidade nutricional do nosso organismo. Todo mundo tem a sua particularidade, todo mundo tem a sua individualidade. Então, assim, teria que ser um plano alimentar específico para cada um. Mas, para a gente conseguir dar um conhecimento um pouquinho geral, para todo mundo conseguir fazer isso em casa e melhorar essa qualidade alimentar, é o seguinte: o nosso combustível é o alimento, certo? Então, a gente tem que entender que se eu der um combustível ruim para o meu corpo, ele não vai funcionar direito. Se eu deixar de me alimentar com o que o meu corpo precisa em termos de nutriente, qualidade, não em termos de quantidade, o que eu deixei de ingerir, ele vai retirar da minha reserva. E quando ele faz isso, ele prejudica o meu sistema imune. Então, ter uma alimentação saudável é fornecer para o corpo o que ele precise para que ele não tire da onde ele não deva mexer, entendeu? E um jeito muito prático que eu falo que a gente consegue equilibrar a alimentação é a gente partir do princípio que a gente tem 3 grupos alimentares que são principais. Os reguladores, que seriam as frutas e os vegetais, tanto vegetais folhas quanto legumes. Os alimentos construtores, que são as proteínas, carne, leite, ovos e derivados. E no caso de proteínas vegetais, para quem não consome produtos de origem animal, a gente tem o grão de bico, o feijão, a lentilha. E o último grupo seria o grupo dos alimentos energéticos, que seriam os carboidratos, que a gente fala, responsáveis para dar energia. Pão, arroz, uma batata, uma mandioca, uma polenta, o inhame, que foi muito falado. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ter, no mínimo, 3 refeições no dia em que a gente consiga consumir um alimento de cada grupo, pelo menos. Pode ser café da manhã, almoço e jantar, ou pode ser o café da manhã, almoço e café da tarde, para quem às vezes não gosta de jantar, porque dorme muito cedo, por exemplo, as pessoas de um pouquinho mais de idade. Se eu conseguir 3 refeições principais, só que aí eu tenho que ter um alimento de cada grupo. Por exemplo, não adianta eu tomar um café da manhã
que muita gente adora, que é o famoso pão com manteiga e café. Tudo bem, é gostoso, mas eu só estou dando um grupo alimentar. Os outros nutrientes estão faltando. E esses nutrientes que estão faltando é o que o corpo vai correr lá para a minha reserva e buscar. Então, eu posso ter o meu pão com manteiga, eu posso ter o meu café, mas eu tenho que ter uma fruta e eu tenho que ter uma proteína. Um leite, um iogurte, um ovinho mexido, alguma coisa para conseguir completar os 3 grupos. Almoço e jantar, mesma coisa. Eu tenho que ter um vegetal, não precisa ter vários tipos, pode ser um tipo só, não precisa ser um cru e um cozido, pode ser ou só cru, ou só cozido, ou só folha, ou só legumes, mas eu preciso ter. E esse alimento, ele tem que representar a maior parte no prato. Imagina um prato de refeição, faz uma linha divisória no meio dele, metade desse prato tem que ser esse grupo de vegetais, cru, cozidos, refogados, do jeito que a pessoa preferir. A outra metade vai ser uma parte que seria 1/4 do prato dos alimentos energéticos, um arroz, uma batata, uma mandioca, um purê, o próprio inhame, uma batata doce. E a outra metade, que seria 1/4 do prato, vai ser a proteína. Ela pode ser de origem animal, um ovo, uma carne, ou de origem vegetal, um feijão, uma quinoa, um grão de bico. Aí eu consigo, num prato, ter uma proporção razoável, adequada, de uma combinação dos 3 grupos básicos de nutrientes essenciais que esse corpo vai precisar, tanto no almoço, de repente, quanto no jantar. Se a gente conseguir fazer isso, pelo menos em aspecto de nutrientes, a gente supre pelo menos o mínimo necessário para o corpo não precisar roubar ou, de repente, buscar de uma reserva e atrapalhar uma queda de alguma resistência, certo? E, para completar uma alimentação saudável, a gente teria que fazer intervalos em que a gente tente nunca ficar mais do que 3 horas sem se alimentar. Porque também, se eu fico muito tempo em jejum, se eu fico muito espaço de tempo entre uma refeição e outra, o meu corpo vai acabar não tendo o que precisa e vai poder buscar nessa reserva. Essas refeições intermediárias podem ser pequenas, elas não precisam matar a fome, mas pode ser uma fruta, pode ser uma castanha, só para a gente conseguir não ficar muito tempo de jejum, entendeu? E aí, eu tendo essa alimentação, eu conseguindo ter controle do estresse e da ansiedade, eu conseguindo, de repente, ter uma atividade física, uma hidratação de 2 litros por dia, ter uma boa função intestinal, que a tendência é o próprio intestino melhorar, a hora que eu melhoro o consumo de vegetais, de frutas, a hora que eu melhoro o consumo de água, a hora que eu intervalo essas refeições e faço um exercício físico, na verdade. Aí sim, a gente pode pensar em incluir esses alimentos, na verdade, que tem essa função de imunonutrição específica, no caso, para aumento da imunidade, entendeu? Que também foi uma coisa que foi super discutida, né? Apareceram alimentos de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. E assim, existe, Vitor, muitos alimentos, muitos. Então, assim, pensando nessa época de pandemia, eu estou tentando trabalhar com os 10, porque são os mais práticos, os que a gente sempre vai encontrar no mercado, né? Os que todo mundo tem fácil acesso, que não é caro e é fácil da gente introduzir na alimentação, né? Lógico que as pessoas podem falar, mas tem um outro alimento? Tem muito, só que se a gente fosse ficar aqui expondo todos os alimentos que possa trabalhar com essa imunonutrição, a gente ia ficar o resto da noite, entendeu? Então, vamos pensar em 10 que são bem legais, são bem completos e que sejam fáceis. Por que tem que ser fácil de introduzir na rotina? Eu não vou melhorar a alimentação, na verdade, e introduzir esses alimentos e no dia seguinte a minha imunidade vai estar boa. Isso é uma coisa que vai tempo. Então, a gente tem que entender que
quanto mais dentro da rotina, quanto mais adequado ao estilo de vida da pessoa, maior é a chance dela ter um consumo contínuo e um consumo frequente, né? Lógico, não precisa consumir o ano inteiro, mas consome no momento que precisa. Agora a gente está precisando, pode ser que no verão a gente não precise mais, né? Eu vou falar esses 10, então, para todo mundo. E daí vou dar umas diquinhas de como introduzir também, porque às vezes a pessoa fica com dificuldade de saber como incluir isso na rotina saudável. Verdade, tá? verdade. O primeiro que eu gosto de trabalhar são os alimentos ricos em ômega 3, porque o ômega 3 ele é um imunomodulador, um anti-inflamatório e muito importante para o aumento do sistema imune. Você tem os peixes, o atum, a sardinha, e na forma vegetal você tem a semente de linhaça e a semente de chia. Depois eu tenho o alho, que tem uma substância que chama alicina, que é também um potente anti-inflamatório e ajuda no combate de bactérias. Só que, para mim conseguir ter esse efeito que eu quero do alho, eu tenho que comer ele cru. Mas tem uma tática que eu vou ensinar como é que a gente põe esse alho cru na rotina. Existem os vegetais verdes escuros, e aí couve, espinafre, brócolis, rúcula, agrião, que são ricos em ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, e eles ajudam na maturação, ou seja, no amadurecimento das células que fazem parte do sistema imune. Esses são mais fáceis de incluir. O tomate, que tem o licopeno, que também fortalece muito o sistema imunológico e é facinho da gente incluir na rotina. A cebola, que é outro alimento comum, que tem um nutriente que chama quercetina, que também melhora o sistema imune, melhora o sistema anti-inflamatório, ajuda no processo antialérgico, tanto que os antigos, né, os avós diziam que quando alguém estava gripado, tinha que tomar o chá de cebola, né, para melhorar a gripe. E ela tem todo esse processo, sim, e é esse nutriente que chama quercetina. O iogurte, mas aquele iogurte branco, né, que a gente fala que é o iogurte natural, ou a coalhada, que às vezes as pessoas conseguem fazer em casa. Ele tem um grupo de nutrientes que chama probióticos, que ajuda a fazer aquela barreira intestinal que a gente falou, para melhorar a absorção do que é bom, no caso, e ajuda também no aumento da produção dos glóbulos brancos, que são aí também células de defesa. O própolis, que é o que mais está na moda e o que mais o pessoal tem falado, que seria o extrato de própolis, que também ajuda na ativação dessas células imunes para elas conseguirem brigar mais de frente com, né, o vírus ou a bactéria ou qualquer agressor que a gente tenha. O gengibre, que é outro que apareceu forte também agora na pandemia, o nutriente dele chama gengirol, e ele também entra como um potente anti-inflamatório. E por último, que também é muito fácil de consumir, colocar na rotina alimentar, seria as nozes, as castanhas, qualquer castanha, caju, pará, amêndoa, macadâmia, o que a pessoa conseguir, porque ela tem um grupo de 3 nutrientes básicos também para o sistema imunológico, que é o zinco, o selênio e a vitamina E. Aí a gente precisaria colocar esses 10 alimentos nessa alimentação saudável que a gente já melhorou, né? E, na verdade, eu dei alguma sugestão, mas cada um, na verdade, pode tentar colocar do jeito que quiser. A castanha é fácil, a gente precisa consumir pelo menos naquela rotina alimentar da alimentação saudável, tal, uma vez ao dia, que um horário super legal é no meio da manhã ou no meio da tarde, porque é prático, fácil, se a pessoa está fora de casa, ela carrega, ela leva. Então, um punhadinho de castanha, de 2 até 6 castanhas, e aí a gente consegue incluir ela na rotina. O iogurte, pelo menos uma vez ao dia, pode ser no café da manhã, como fonte de proteína, para a gente conseguir atingir os 3 grupos. Pode ser no intervalo, mas se a pessoa tá em casa, né, porque precisa de refrigeração, mas também é fácil. A fruta cítrica, que seriam os alimentos ricos em vitamina C, pelo menos umas 2 por dia,
O horário mais fácil para estar colocando, às vezes, é pós-almoço e pós-jantar, porque nem sempre são frutas fáceis de você carregar para comer no intervalo, tipo laranja, mexerica, abacaxi. E na hora que você senta para fazer a refeição, sentado com a faca na mão, é uma fruta fácil de se consumir. E a vitamina C é legal porque ela melhora a absorção do ferro também da refeição. Tira a sensação de sede, limpa um pouco a papila gustativa, tira um pouquinho da vontade de comer doce, mas pode estar sendo incluso em qualquer outro horário. O legal são pelo menos 2 frutas cítricas ricas em vitamina C. A cebola, ela tem que ser crua para conseguir ter absorção da quercetina e atuar, né, nessa melhora do sistema imunológico. Quem não gosta de comer a cebola crua na salada, que seria uma opção, ou na comida, pode usar a casca da cebola como um chazinho à noite. Pensando que a gente tem que melhorar a qualidade de sono, pode estar fazendo algum chazinho calmante, cidreira, erva doce, hortelã, camomila, e junto colocar a casca da cebola. Ela não dá gosto, então vai, na verdade, prevalecer o gosto da outra plantinha que você colocou. E é um jeito prático de ter, se de repente a pessoa não gosta de colocar a cebola crua. E o que pode estar sendo feito também é um suco, que também foi o que foi muito divulgado na mídia, os sucos para imunidades, os sucos detox e tudo. Existem muitas receitas, mas tem uma receita que eu gosto muito, que ela é muito prática, fácil, e assim, todo mundo tem sempre um ingrediente em casa, que na verdade é a linhaça, que seria uma colher de sopa de linhaça ou chia, a gente pensando em colocar o ômega 3, o gengibre, um pedaço pequeno, uma colherzinha de chá mais ou menos, mas tem que ser aquele gengibre cru, a raiz mesmo, não pode ser o em pó, uma xícara mais ou menos de algum vegetal verde escuro, pode variar com a couve, com a rúcula, com o agrião, com a escarola, com o almeirão, ou pode usar sempre o mesmo, na verdade, e uma fruta cítrica, fonte de vitamina C, ou um suco de laranja, ou de repente uma fatia de abacaxi, ou espremer limão. Esse é bem básico. Se a pessoa depois quiser agregar uma cenoura, quiser pôr uma beterraba, quiser pôr um inhame, mas é uma base que você consegue ter um restante de alimentos aí para completar esses 10 que a gente falou do sistema imune. O tomate, que a gente já tinha falado que é fácil de incluir, pelo menos um tomate por dia. E tem pessoas que não gostam e não conseguem comer tomate. Eu já tive pacientes que tiveram essa dificuldade. Esse tomate pode ser batido no suco. Quando você bate ele no suco, junto com a folha verde, com o gengibre e, por exemplo, uma fatia de abacaxi, o gosto dele some, mas o nutriente dele está lá. Então, quando a pessoa tem dificuldade em consumir o tomate, que teria que ser pelo menos um por dia, ela pode bater esse tomate no suco e tomar ele disfarçado, vamos se dizer, é uma opção. E o alho, que daí é o outro alimento que tem que ser ingerido cru, um jeito prático de colocar ele é fazer o que a gente chama de shot. O shot é um líquido de pequeno volume que a gente toma geralmente em jejum, rico em algum nutriente específico. No caso da imunidade, seria um nutriente modulador do sistema imune. Então, você pega um dente de alho descascado, deixa de molho de um dia para o outro num copo de água com mais ou menos uns 100 ml. No dia seguinte de manhã em jejum, tira esse dente de alho. Naquela água, pode estar usando o dente de alho para fazer refeição, tá? Naquela água, coloca 20 gotinhas de própolis, 20 em média. Hoje não tem nenhum protocolo definido para a quantidade específica de própolis, mas mais ou menos 20 gotinhas. Espreme meio limão, que seria a vitamina C, mistura e toma. O gosto do alho vai ficar difícil de perceber, porque o própolis tem um gostinho forte, mas como o volume é pequeno de líquido, a gente consegue tomar ele com uma facilidade, né? E o próprio limão, além da vitamina C, ele é importante para alcalinizar o pH do corpo.
E o pH do corpo mais alcalino e menos ácido também facilita essa melhora para o sistema imune. Então, assim, é um jeitinho que a gente tem de repente, conseguir agregar esses nutrientes de uma maneira fácil para estar consumindo todo dia. Porque não vai adiantar a gente tentar consumir só algum dia ou outro, uma semana, e na outra não consumir. Então, aí cada um pode encontrar, de repente, a melhor maneira de estar anexando. E daí, todas essas ações juntas, né, o sistema imune não tem como não responder positivamente, não tem como não melhorar. São bastante detalhes, mas não é tão complicado assim, né? Não é complicado assim, mas dá uma dimensão não é complicado, mas ao mesmo tempo é um tema muito complexo, né? É muito complexo. A gente muito complexo. Passar o básico, né? O essencial. Exatamente. Mas, e ainda mais, assim, quando você fala de um assunto que você gosta, né? Apesar de você tentar filtrar o essencial, às vezes para algumas pessoas ainda falar, acho que poderia ter falado menos. Mas é um assunto bem complexo. Mas é muito gostoso. Sim. Não, acho que é importante, acho que você deu dicas, assim, fundamentais, aqueles 6, né, que você falou, aquelas 6 dimensões, né, de uma alimentação saudável, acho que isso é muito importante, que é uma dimensão, são fatores múltiplos, né, que a alimentação, atividade física, como você falou, né, como que a alimentação saudável está relacionada com outras dimensões, com outros fatores. Eu acho isso muito interessante. Uma dúvida que eu fiquei, acho que é uma dúvida muito comum, no suco, né? Ele tem que ser consumido na hora. O ideal seria consumir o suco na hora, ou a gente pode reservar para algum... Foi uma dúvida que me surgiu, porque enquanto você estava anotando o suco, adorei a receita, acho que pode ficar bem gostoso. Na verdade, Igor, sim, ele precisa ser consumido na hora, porque a vitamina C, principalmente, ela oxida muito rápido em contato com o oxigênio. Então, ela é a primeira que a gente perde, na verdade. E alguns outros nutrientes também. E o que acontece? Se você não toma na hora, e o ideal é não coar para você conseguir tomar essa fibra, que é legal até para regulação intestinal, tudo, ele decanta um pouquinho. E aí o aspecto dele também, visualmente, não fica muito bonito. E tem, para algumas pessoas, o visual, às vezes, é importante, chama um pouquinho de atenção, né? Então, a gente orienta para estar tomando. Você pode até fazer assim, para ficar, às vezes, prático. Por exemplo, você quer tomar o suco, de repente, de manhã, a hora que você quer acordar no café da manhã. Porque esse suco, ele pode ser à tarde, que às vezes a temperatura está um pouquinho mais quente. Quem está fazendo atividade física, pode ser logo depois do exercício, a pessoa está com calor, é gostoso tomar um suco. Pode ser logo que você chega do trabalho, de repente, antes do jantar, isso já ajuda a controlar um pouco o apetite e a fome para o próprio jantar. O que você pode fazer é, por exemplo, deixar uma vasilhinha de vidro, principalmente, que não pega gosto e cheiro, já com os ingredientes picados. Então, você deixa uma vasilhinha, de repente, já com a folha, com o gengibre, com a linhaça, por exemplo, com abacaxi, e aí você resolveu com o tomate. A hora que você chega em casa, você pega aquilo, põe no liquidificador, completa com água e bate. Então, você não precisa ficar pegando item por item e preparando, entendeu? Então, é uma coisa que dá certo. Outra opção, por exemplo, se de repente tem 2 pessoas na sua casa, né? Um sai mais cedo, um sai mais tarde, o outro quer consumir também, né? Pode deixar, tipo, no liquidificador já os ingredientes picados, a água, e aí, de repente, a hora que você acordar, você só liga o liquidificador, bate, toma e sai. Tudo depende muito da pressa, mas tem como deixar isso meio que pré-preparado para facilitar um pouquinho a utilização. E outra opção é você congelar em saquinhos plásticos os ingredientes. Mas eu não aconselho congelar já batido,
Congela Tá. eles, tipo, o pedaço do gengibre, as folhas, o pedaço, de repente, do abacaxi, tira o ar e dá um nozinho. Você pega aquilo congelado, põe no liquidificador, completa com água e bate, entendeu? Excelente. Se você esperar descongelar, ele vai ficar com uma consistência meia mole, meia pastosa. Então, se você já põe ele congelado no liquidificador e bate. A única desvantagem por conta do frio agora é que daí fica um suco mais gelado, né? É. Mas ele vai ter os nutrientes conservados ali no processo de congelamento. Então, são coisinhas que, de repente, pode facilitar para você conseguir incluir esse suco com um pouquinho mais de facilidade. Não, e essa dica de congelar, ela tem duas vantagens. Uma, praticidade, né? Porque está congelado, você pode ou deixar picado também, mas você já pode deixar separar um dia na semana. Vou fazer os meus suquinhos, né? E aí coloca em sacos. Eu acho que isso é bom. E no calor, eu falo de uma cidade muito quente, que é o Rio, mesmo com a temperatura mudando, ainda está muito quente. É interessante também, funciona como um smoothie, né? Você pode fazer ali para quase, né, para amenizar o calor, etc. E ser saboroso, né? Também colocar as frutas que você gosta. Eu fiquei pensando aqui, muito interessante. Queria te fazer mais uma pergunta, assim, né, que depois da aula, foi uma aula, né, que você deu para a gente. Muito obrigado, com várias dicas, espero que todo mundo tenha anotado. Uma das coisas muito comuns que tem acontecido, né, com pessoas que têm que ficar no isolamento, né, por conta, nesse momento, as cidades que estão mais afetadas por isso, é a questão do estresse, né? Há relatos, né, de pessoas que estão desde o início, né, em março, confinadas em casa, saem muito pouco, ou nem saem, etc. E isso afeta diretamente na alimentação e no sono, né? Tem uma relação com a alimentação mais de compensação, né? Eu tô tão estressado, eu vou comer algo que eu realmente gosto, uma barra de chocolate e outras coisas, mas também isso afeta, mas também a qualidade do sono ela vem sendo afetada. Do ponto de vista da nutrição, né? Como que a qualidade do sono, como a gente pode, pela alimentação, contribuir, né, para uma qualidade do sono melhor, né? Isso é verdade. A principal preocupação do estresse, da ansiedade e de não ter uma boa qualidade de sono é aquela produção do cortisol, né, que a gente comentou no início, que é algo que atrapalha o sistema imune também. Então, é muito difícil. A qualidade de sono, eu acho que ainda a gente consegue ter um controle melhor, mas a ansiedade e o estresse, até por conta de toda a situação que o pessoal está passando, é um pouco mais complicado. Eu acho que a atividade física é um fator que ajuda bastante. Você ter meio que essa rotina alimentar, saber os horários mais ou menos que vai comer, o que vai comer, para não ficar aquela alimentação muito perdida, também é algo que ajuda um pouquinho no controle de ansiedade e até naquelas compulsões alimentares que de repente pode acontecer no meio da tarde, no meio da noite. Então, porque o problema de ficar em casa é que você não tem rotina, né? Exatamente. Quando você trabalha, você tem rotina. Então, você foi trabalhar, você levou uma fruta para comer, aquilo que você vai comer. Agora, se você está à tarde em casa ociosa, se pega um tempinho ainda de chuva nublado, aí vem a vontade de fazer um bolo, um bolinho de chuva, todo mundo quer um chocolate, e aí é só guloseima que migra para a cabeça, não é verdade? Então, acho que a partir do momento que você tenta criar uma rotina, apesar de estar em casa, né, e determinar mais ou menos o que você vai comer em cada refeição, isso não te dá tanta brecha, vamos supor assim, para pensar na besteira, né, em si. Mas, na parte da alimentação, existem sim alguns alimentos que a gente passa a incluir na rotina dessas pessoas que estão um pouco mais ansiosas, que a gente percebe que estão um pouquinho mais tensas e estressadas, que ajudam a modular um pouco esses impulsos nervosos e aí tentar equilibrar um pouco.
Lógico que não é igual tomar uma medicação, né? Mas eu falo assim, antes melhorar de uma maneira mais saudável, né, e ter pelo menos controle sobre isso, do que ter que usar um remédio. Eu gosto de usar 7 alimentos que também eu falo que são fáceis de encontrar e fáceis da gente incluir na alimentação. E eles estão muito relacionados com o próprio aumento do sistema imunológico. Então, a pessoa que já está buscando um aumento do sistema imune, ela vai incluir o alimento e já vai conseguir ter um objetivo de melhorar a ansiedade. O primeiro deles, que eu acho que é bem essencial, eu não sei se você conhece, é a folha do maracujá. Não o maracujá, a folha. A gente encontra, quem tem pé de maracujá em casa, avó, sítio, pode ser, mas em casa de produtos naturais, você encontra ela inteira e você encontra, às vezes, ela em pó, mais fininha. Ela é muito legal porque ela tem uma grande quantidade de 2 substâncias que chamam alcaloides e flavonoides, que têm um potente efeito calmante. Então, a gente introduz isso na forma de chá. Coloca a folhinha na caneca ou pozinho, joga água quente, deixa um pouquinho em infusão, pode usar uma colher de sopa dessa folha ou do pozinho da folha ou folha fresca, no caso. Pensando lá na imunidade que a gente falou de tentar a casca da cebola, né? Para quem não consegue comer a cebola crua, já põe a casca da cebola ali junto. Eu já viro um chá calmante junto com o alimento que ajuda a melhorar a imunidade. Ela não tem gosto, a folha de maracujá, então se quiser dar um saborzinho mais confortável, pode colocar um hortelã, um erva doce, uma cidreira, uma camomila, um pedacinho de canela, uma casca de alguma maçã, uma casquinha de abacaxi que comeu e descascou, mais para saborizar. Mas é um alimento bem legal, principalmente pensando em melhorar a qualidade de sono durante a noite. Outro alimento, e esse é fácil todo mundo comer, é o cacau, que é o chocolate. Só que o cacau, para ele ter esse efeito de controlar a ansiedade por conta de ser um potente antioxidante, ele teria que ser um chocolate com 70% de cacau ou mais. Não adianta ser um meio amargo, que é 50%. Então tem que ser 70, 80, quanto mais cacau, melhor, porque o importante é o cacau. Esse poder antioxidante dele, ele ajuda bastante no controle de ansiedade. E aí você pode introduzir até 30 gramas por dia, não é comer a barra inteira de chocolate, porque é um alimento calórico, nós estamos em isolamento, ninguém está gastando muita energia. Tem que ter cautela. Então, pode pôr 30 graminhas ali, usa de Eu já estava aqui, eu já vou comer. Depois de comer a fruta, não vai... não, todo mundo. E assim, um defeito que eu falo que todo mundo tem, eu falo, gente, sobremesa é depois da fruta. A fruta que eu como depois da refeição, ela ainda é refeição. A sobremesa vem depois da fruta. Mas também é um alimento que é fácil e a gente ajuda bastante nesse controle da ansiedade. O iogurte, que a gente falou de introduzir 1 por dia para a imunidade, introduzindo 1 por dia, ele também ajuda no próprio controle da ansiedade. E uma outra combinação de 2 alimentos que eu gosto muito é a banana com aveia. A banana é muito rica no nutriente que chama triptofano, que existe até na forma de manipulado para pessoas que querem um efeito mais rápido para controle de ansiedade e estresse, além de ter vitamina B6, fibras e tudo mais. E a aveia, ela tem um nutriente que chama beta-glucana, que é bem legal para controlar a produção do cortisol. Porque eu não vou conseguir aliviar de vez esse estresse, eu não vou conseguir aliviar totalmente a ansiedade. Então, é legal ter um pouquinho de alimentos que modulam um pouco a produção se a pessoa fica ansiosa ou estressada. E, pensando que a gente tem que comer no café da manhã, por exemplo, um alimento regulador que seria uma fruta, essa fruta pode ser a banana, qualquer banana, nanica, prata, maçã, com uma colher de sopa de aveia, por exemplo. E aí eu já começo o controle da ansiedade logo cedo.
Essa fruta pode ter um pouquinho de mel. Se quiser aquecer ela no micro-ondas com um pouquinho de cacau ou canela e aí colocar aveia para misturar melhor, fica mais docinho, já alivia um pouco a vontade do doce e é quentinho, né, para comer no café da manhã. É uma opção. E os dois últimos seria a laranja, porque também ajuda na produção, né, e modula a produção do cortisol, que a gente já falou de introduzir ela como fonte de vitamina C, pensando num alimento para melhorar a imunidade, e um que muita gente conhece, que é a alface, que tem propriedades calmantes, e é o que eu falo também, não precisa comer o pé de alface. Pegue em uma das refeições de café da manhã, de almoço, não, pode comer se gostar, é muito bem-vindo, mas senão a pessoa come muito e enjoa, né? Aí não consegue comer com uma determinada frequência. Exatamente. Mas naquele meio prato de vegetais que eu falei. Então, se a gente conseguir incluir esses alimentos na rotina, que já são alimentos que também participam do processo para melhorar a imunidade, e junto com isso, controlar o consumo do que piora a ansiedade ou que pode piorar a qualidade do sono, que seria o café, os refrigerantes, principalmente à base de cola, o excesso de açúcar, o excesso de gordura. Eu falo que o pior alimento para piorar a ansiedade, estresse e qualidade de sono é a bolacha recheada, porque ela tem açúcar, ela tem gordura, ela é totalmente processada, industrializada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que incluir o que é bom, mas também controlar o que pode prejudicar. Senão, um vai antagonizar o efeito do outro. E a gente não vai conseguir ter um resultado dentro, de repente, do que a gente espera. Mira, muito obrigado pela sua explanação, pela sua aula. Foi uma aula mesmo, acho que todos nós e eu também. Eu acho que aprendemos muito com a sua fala agora, assim, né? Mesmo e dos detalhes, acho compartilhou com a gente a sua experiência e o seu conhecimento e a sua paixão também pela nutrição, né? Achei fiquei aqui, quase não fiz perguntas porque eu fiquei, né, aprendendo com você, né, e anotando e aprendendo algumas posturas que são importantes, né? Especialmente para quem está vivendo esse isolamento, que em certa medida é um confinamento também necessário no contexto da pandemia, mas também criar rotina, como você disse muito bem, né? É fundamental criar uma rotina de alimentação, de atividades físicas mesmo em casa, ou quem está podendo sair, a cidade que está permitido fazer exercício em casa, fora, né, de casa, etc. Então, muito importante. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, é uma pena, porque poderia ficar muito mais tempo aqui conversando, tinha várias outras questões para colocar, para a gente conversar, mas o nosso tempo está acabando. A gente teve um pequeno problema com um técnico, com os comentários, então, infelizmente, hoje os comentários eles não apareceram. Peço desculpa a todos que estão nos assistindo, né? Mas nos colocamos à disposição para, em caso de dúvidas que vocês tiverem, a gente encaminha para a Mira e a gente pode responder pelo perfil do Instagram da Memória da Eletricidade, se alguém tiver alguma questão específica, etc. Pedimos desculpas por esse pequeno problema técnico. Então, Mira, agradeço muito. Se quiser falar mais um pouquinho, a gente tem algum tempinho. Não, eu só quero agradecer, e eu brinco sempre que eu falo, sempre que eu vou dar alguma palestra, alguma coisa, ou alguém me pergunta alguma coisa, eu falo que a gente tem que olhar a nutrição não de uma maneira específica, né? Tipo, eu preciso comer isso para melhorar a imunidade. Não é isso. Aquele alimento que você vai estar colocando no momento, ele vai contribuir com todas as outras coisas. Então, a gente tem que entender que aquele ditado, né? A gente é o que a gente come e a gente é o que a gente digere. Então, quer dizer, se eu quero
estar bem, se eu quero ter uma boa qualidade de vida, se eu quero ter um bom sistema imune, se eu quero ter uma boa disposição para fazer exercício, para trabalhar, para ter pique, para aguentar a rotina. Nessa pandemia teve muita gente que ficou sem funcionário e teve que dar o sangue, dividindo tarefa de cozinhar, lavar, passar, cuidar de filho. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no combustível que a gente está dando para essa máquina, né? Exatamente. Senão, não adianta a gente exigir que a gente não vai conseguir ter o resultado esperado. E pensar que não é difícil. É uma questão da gente tentar saber equilibrar. A gente não precisa deixar de comer nada, mas a gente tem que ter noção de equilíbrio, principalmente em tudo. E aí não precisa passar vontade, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos e todas. E a gente volta amanhã com uma conversa com Cláudio Mairovich, que vai falar do ponto de vista da medicina, quando a pandemia acaba, né? É uma pergunta que a gente vai fazer para ele, vamos ver se ele pode nos responder, uma provocação. Então, até amanhã, às 10 horas. Mira, muito obrigado pela sua participação e colaboração. Boa noite para você também. Imagina, obrigada eu. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, agora.